Olá, tudo bem? Eu sou o professor Dunga do seu canal Professor Dunga Química. Hoje nós vamos direto ao ponto. Na aula de hoje, que eu dividirei em 5 aulas, nós trataremos, na primeira parte, massa atômica, massa molecular, com exercícios. Depois nós trataremos sobre mol, as relações molares e muito exercício. E também a parte de fórmulas químicas, que é o pré-requisito para o entendimento do cálculo estequiométrico. Aí o papo é outro. Então eu peço para que você venha, me acompanhe nessa primeira parte do nosso estudo que envolve o conceito atômico molecular e os cálculos químicos. Vem comigo. Então vamos lá. Primeiramente, o que eu trago para você? O conceito de massa atômica e massa molecular. Porém, qual é o pensamento que o cientista, lá no início do século XX, o cientista começou a direcionar? Como é a matéria? Como é o átomo? Como é a constituição em termos íntimos da matéria? Isso foi fundamental para a mudança de todos os comportamentos e cálculos que nós veremos na sequência. Então, escuta só. Primeiramente, o que eu te trago? O conceito denominado unidade de massa atômica. Unidade de massa atômica. Espera um pouquinho. Se eu estou falando de átomo, como é o átomo? Então vamos lá. Eu vou te colocar aqui nesse cantinho a ideia do átomo. Nós sabemos que o átomo é constituído por 2 regiões. Uma região central e pequena e uma região periférica, dispersa, difusa. A região periférica nós denominamos eletrosfera. E na eletrosfera estão contidos os elétrons, que são cargas elétricas negativas. Detalhe. Esses elétrons têm massa, professor? Tem, mas é uma massa infinitamente pequena. Ela é tão pequena que para os nossos cálculos ela é uma massa desprezível. E a gente costuma evidenciar isso. Os elétrons, que são as partículas com carga negativa, elas têm uma massa, só que essa massa é muito pequena. Essa massa é desprezível em termos de cálculos químicos. Ô Dunga, então significa que se eu fizer um monte de conta aí, eu nunca vou levar em consideração conta de elétron? Não. Se eu ganhar elétron, altera a massa? Não. Se eu perder elétron, altera a massa? Não. Elétron não tem massa significativa para os nossos estudos aqui. Existe a outra região, que é a denominada núcleo. Ô Dunga, quem que está no núcleo? 2 partículas. Os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que não têm carga. Os prótons, com carga positiva, e os nêutrons, que não apresentam carga elétrica. Detalhe. Próton tem massa? Tem, sim, senhor. Nêutron tem massa? Tem, sim, senhora. E a gente costuma dizer o seguinte, que a massa do próton é praticamente, aproximadamente igual à massa do nêutron. Sabe-se em estudos mais aprofundados que existe uma pequena variação entre a diferença do próton e nêutron. O nêutron tem uma massa um pouquinho maior que a do próton. Porém, para nós, consideraremos que a massa do próton é tecnicamente igual à massa do nêutron. E tem mais. Nós costumamos dizer que toda a massa do átomo se concentra no núcleo. A massa do átomo se concentra no núcleo.
Então, toda vez que se fala em massa de átomo, você está falando da massa referente ao núcleo atômico, que é a parte pequena, densa, compacta, que se localiza ao centro da dispersão da nuvem eletrônica. Eu tenho a eletrosfera, que é a minha nuvem eletrônica, e ao centro desta dispersão de carga eu tenho o núcleo atômico. É o núcleo atômico que contém próton, é o núcleo atômico que contém nêutron. E o próton e o nêutron têm massas tecnicamente iguais. Professor, mas não tem as subpartículas? Calma lá, nós vamos estudar lá na parte de radioatividade, não tenha pressa. Nós vamos falar da física moderna, onde a gente vai falar dos quarks, que constituem os prótons e os nêutrons. Mas uma coisa a seu tempo. Então, vem aqui. Olha o que eu falei para você. Unidade de massa atômica, que nós, no universo da química e da física, denominamos como a legenda U, unidade de massa atômica, U. Em livros mais antigos você vai encontrar UMA, unidade de massa atômica. O que eu expresso com ela? É uma unidade de massa relativa. Ô Dunga, eu não entendi o que você quer falar com unidade de massa relativa. Vamos supor que eu tivesse 50 anos. Eu vou expressar a minha idade em anos. Eu não expresso a minha idade em minutos, ou em dias, ou em horas. Porque senão ficaria 55 anos, que correspondem a um número de meses, a um número de dias, a um número de horas, a um número de minutos, a um número de segundos. Então a gente chama isso de uma unidade de massa relativa. E o que ela expressa? Primeiramente, eu a represento pela unidade U. 1U. O que essa unidade de massa atômica, representada pela notação 1U, representa? Boa. Representa a massa do próton ou a massa do nêutron. Dunga, então quer dizer que se eu tivesse um U, eu teria a massa relativa a um próton? Isso mesmo. Se eu tivesse um U, eu teria a massa relativa a um nêutron? Isso mesmo. E se eu tivesse um próton mais um nêutron, eu teria 2 unidades de massa atômica. Se você tiver um próton ou um nêutron, você tem 1 unidade de massa atômica. Se você tivesse um próton mais um nêutron, você teria 2 unidades de massa atômica. Beleza? Então vamos lá. Isso aqui para nós pode ser representado da seguinte maneira. Então veja bem o que eu vou escrever agora. Uma fração. A unidade de massa atômica pode ser representada assim. 1/12 da massa do isótopo de carbono cuja massa é 12. Ih, professor, complicou tudo. Complicou tudo. O que você quer dizer com 1/12 do carbono 12? Então vamos por partes. Eu vou te apresentar aqui uma pequena legenda. Então vamos lá, deixa eu apagar aqui o cantinho para te dizer o seguinte, que a gente já sabe que a massa do átomo se concentra no núcleo, então eu apaguei ali porque você já sabe isso. Existe uma legenda. Esta legenda, ela pode ser representada assim, ó. Eu tenho um elemento químico X, um elemento químico secreto, X. E esse elemento químico X, ele apresenta 2 letras que representam números. Eu tenho a letra Z e eu tenho a letra A. Essa letrinha Z, que fica aqui embaixo, a gente chama isso aqui de número atômico. E o número atômico, para nós, representa o número de prótons. É esse número de baixo que identifica a espécie. Se eu tenho 2 espécies com o mesmo número atômico, a gente costuma chamá-las de isótopos. Elas pertencem ao mesmo elemento químico, têm o mesmo número de prótons. E o de cima, o a gente chama de número de massa. O número de cima é o número de massa. E o que ele representa? Ele representa o somatório dos prótons mais os nêutrons
que estejam contidos no número atômico, no núcleo do átomo. Então veja, eu tenho o número atômico que representa o número de prótons, as cargas positivas. E eu tenho o número de massa, que representa o somatório de prótons e nêutrons contidos no núcleo atômico. Essa é a ideia. Ah, professor, então esse número 12 aqui seria o quê? Esse número 12 seria o somatório de prótons mais nêutrons para o átomo de carbono. Dunga, por que o carbono? Convenção. Foi convencionado que o elemento químico de referência para se descobrir a massa seria o carbono. Antigamente se trabalhava com o oxigênio, com o hélio, porém padronizou-se por convenção que sempre o carbono é a referência de massa para os nossos estudos. Então, quando você diz o carbono 12, ele é uma espécie simétrica, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. O somatório de 6 prótons mais 6 nêutrons daria um total de massa 12. Então o carbono tem massa 12. Você é bom em conta? Se não é, aprende comigo. Pega essa massa 12 e divide por 12. Quanto que deu? 1. O quê? Uma unidade do núcleo do carbono. Mas a unidade do núcleo do carbono é igual à unidade do núcleo do hidrogênio, do urânio, do ferro, do fósforo, do cálcio, de qualquer elemento. Os prótons, nêutrons e elétrons são iguais para quaisquer elementos químicos, para quaisquer átomos de quaisquer elementos químicos. Tudo bem? Então aqui eu tenho que 12, que é a massa do carbono, dividido por 12, seria o referencial a uma partícula do núcleo. É como se eu fosse lá e conseguisse pegar uma partícula de dentro do núcleo atômico. Eu estaria pegando uma unidade de massa, que poderia ser a massa de um próton ou a massa de um nêutron. Beleza? Essa é a ideia. Então, quando você diz que a unidade de massa atômica é 1 sobre 12 do carbono 12, você está se referenciando à massa de um próton ou à massa de um nêutron que estaria contido aqui no núcleo do carbono 12. Vamos supor que você ainda não entendeu isso, e eu vou falar de outra forma. Se aqui fosse o oxigênio 16, como é que ficaria essa fração? 1 sobre 16 do oxigênio 16. Pega 16 dividido por 16, daria o quê? Uma partícula do núcleo do oxigênio. Se fosse o hélio 4, hélio, gás nobre, hélio 4, se fosse hélio 4, seria 1 sobre 4 do hélio 4. Urânio 235. Urânio 235 seria 1 sobre 235 do urânio 235, que vai dar quanto? Um próton ou um nêutron do núcleo da espécie que você estiver analisando. Então vamos lá. Então, a unidade de massa atômica como referência tem o carbono. Aí você poderia me perguntar, Dunga, mas por que eles não colocaram aqui que uma unidade de massa atômica é 1 grama? Por quê? Porque existem cálculos para se chegar a isso. E quando analisado todas as partes da mecânica quântica e de todas as relações matemáticas que regem os comportamentos das partículas nucleares, se chegou que a massa de um próton, a massa de um nêutron em gramas é alguma coisa com esta magnitude, 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Nossa! O que é isso, professor? Essa é a massa em gramas que representa a massa de um próton ou de um nêutron. Ou melhor, falando, 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas é a massa de um próton, é a massa de um nêutron. Então, esta é a representação em gramas da massa, vamos escrever isso, é a massa em gramas para um próton ou um nêutron. Ok? Então, se alguém lhe perguntar, mas Dunga, então próton pode ser expresso em massa de gramas? Pode. Nêutron pode ser expresso em massa de gramas? Pode. Essa é a primeira relação que nós vamos aplicar. Aí você poderia me dizer, mas e para que isso aqui vai servir? Já já você vai verificar a apresentação disso daqui em forma de cálculo. Na sequência nós vamos ver isso. Massa atômica. Por definição, massa atômica é a massa de um átomo expressa
expressa em unidades de massa atômica. Se você estiver fazendo como referência um único átomo, a massa que você encontrar para aquele único átomo é a sua chamada, denominada massa atômica. Então vamos lá. Por exemplo, vou te dar exemplos. O hidrogênio. O hidrogênio tem massa 1U. O que quer dizer isso? É a massa atômica do hidrogênio. Tá, professor, mas isso é óbvio. Sim. Só que por trás desse número está embutido o quê? Vem aqui. Não está escrito um U? Sim. A massa não é referente ao somatório do próton e nêutron que está contido no núcleo do átomo de hidrogênio? É. Então eu poderia dizer a você que esse 1U representa o somatório de prótons mais nêutrons do átomo de hidrogênio. No caso, o hidrogênio tem apenas um próton. Massa do átomo de hidrogênio, 1U. Não usa, professor? É isso? É. Legal? Legal. Me dá um outro exemplo. Então vamos lá. Por exemplo, ferro. O ferro tem massa 56U. Opa, isso já é grande. Isso. Mas o que quer dizer isso? Então vamos lá. Ferro 56U. O que ele expressa? A massa atômica do ferro em unidades de massa atômica. Mas o que está subentendido? O que está subentendido? Que o somatório de prótons mais nêutrons para o ferro são iguais a 56. Não importa se é metade próton, metade nêutron. Normalmente os átomos menores, isso é verdade. Quanto maior for a massa, maior é o número de nêutrons em relação ao número de prótons. Mas não se preocupe com isso agora. Ferro 56. O somatório de prótons mais nêutrons é igual a 56. Então esse número, a ele está subentendida uma ideia. Também você poderia dizer o quê? Se você comparar o ferro em relação ao hidrogênio, que tem a massa igual à unidade de massa atômica, você poderia dizer que o ferro apresenta 56 vezes mais massa que a unidade de massa atômica padrão. Veja como tem um monte de conceito subentendido. Vamos colocar agora um outro exemplo para você. O urânio. Urânio 235U. O que isso aqui é? É a massa atômica do urânio. Urânio 235U, massa atômica do urânio. Também representaria o somatório dos prótons mais nêutrons do urânio 235. Se você somar todos os prótons e nêutrons que estão contidos no núcleo do átomo de urânio, ele dará um total de 235 partículas nucleares. Nossa, professor, mas então você está querendo dizer que... Isso, é exatamente isso que você está pensando. Este número 235U, o que ele representa? Então vamos escrever isso. Ele representa, dois pontos, que a massa atômica, do urânio 235 é igual ao número de massa a massa atômica, que é a massa expressa em unidades de massa atômica para um átomo, que é a massa atômica, também ela pode expressar o número de massa da espécie, que seria o somatório de prótons mais nêutrons. Também você poderia dizer que o urânio 235 apresenta 235 vezes mais massa que a unidade de massa atômica padrão, que corresponde lá ao 1/12 do carbono 12. Então, são muitos os conceitos envolvidos nesta representação. Vem aqui, vamos supor que você falasse assim para mim: ô professor, vamos supor que eu quisesse calcular a massa em gramas para essas espécies. Dá para fazer isso? Poxa, se dá.
Então vamos lá. Por exemplo, a massa em gramas. Aí eu vou pedir a ajuda da minha cabeça, que é a minha calculadora, porque aqui para mim interessa a nossa velocidade de resolução das coisas. Mas vamos lá. Por exemplo, para o hidrogênio. Qual é a massa do hidrogênio? 1U. Isso. Mas o que você sabe? Ah, não sei nada, professor. Sabe sim. Você sabe que o U corresponde a quanto em gramas? Professor, 1U corresponde a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Verdade. Então olha o que isso aqui daria. Seria 1 vezes o 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, que é o valor da unidade de massa atômica padrão. Logo, quanto que valeria a massa de um átomo de hidrogênio em gramas? 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. A massa de um único átomo de hidrogênio é de 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Entendeu? Professor, não entendi. Então vamos lá. Vamos para o segundo exemplo. Ferro. O ferro, 56U. Espera um pouquinho. Me diga, quanto que vale cada U? 1,66 vezes 10 a menos 24. Então isso aqui seria 56 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Lembre, este é o valor da massa de um único próton, um único nêutron. Isso aqui, para facilitar a nossa vida, 1,66 a menos 24 gramas vezes 56, isso aqui nos daria aproximadamente 9,9 ou 9,3 vezes 10 a menos 23 gramas. Isso aqui daria aproximadamente 9,3 vezes 10 a menos 23 gramas. O que significa isso? Um único átomo de ferro tem uma massa em gramas de 9,3 vezes 10 a menos 23 gramas. Eu quero ver você fazer isso aí para o urânio. Vem cá. Urânio. 235U. Isso aqui seria 235 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Lembrando você que esse 1,66 é a massa de um único próton ou um único nêutron. Se você fizer a continha, fazendo a multiplicação 235 vezes 1,66, 1,66 exponencial a menos 24 gramas vezes 235, nós teremos que um único átomo de urânio teria uma massa de aproximadamente 3,9 vezes 10 a menos 22 gramas. Então veja, um átomo de urânio em U, que representa a sua massa atômica ou o seu número de massa, estaria em gramas valendo quanto? 3,9 vezes 10 a menos 22 gramas. Então um átomo, gente, tem uma massa infinitamente pequena. Tem alunos que têm dúvida que quem é menor, um átomo ou uma célula? Gente, uma célula contém bilhões de trilhões de átomos. Então, as células são infinitamente maiores do que os átomos. Tudo bem? Veja, eu estou falando de massas da magnitude de 10 a menos 22, 10 a menos 23, 10 a menos 24 gramas. São coisas infinitamente pequenas. Na sequência, eu vou te dar mais exemplos disso. Massa molecular. O que é a massa molecular? Primeiro, lembre o que é massa atômica. Massa atômica é a massa de um único átomo expressa em unidade de massa atômica. O que é a massa molecular? É a massa de uma única molécula, no caso de compostos moleculares, ou é a massa de uma única estrutura iônica, de um composto iônico, como por exemplo o cloreto de sódio. Então pode ser tanto para composto molecular quanto para iônico, expresso em unidades de massa atômica. Resumindo, é a massa de uma única molécula expressa em U. É a massa de uma única estrutura iônica, que a gente chama de um íon fórmula, ou de um composto iônico, expressa em unidades de massa atômica. Por exemplo, eu vou te colocar aqui a molécula do CO2, dióxido de carbono.
tabela. Isso aí é tabelado, ninguém tem que decorar essas coisas. Isso vem no vestibular, vem no Enem, vem em tudo. O carbono tem massa 12. O oxigênio tem massa 16. Como é que eu encontraria a fórmula, a massa referente a essa fórmula química? Então vamos lá. O carbono vale quanto? 12. Eu tenho quantos carbonos? 1. Então seria 1 vezes 12. Que de cabeça dá 12. O oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho? 2. Cada oxigênio vale quanto? 16. Somatório. 2 com 16, 32. O somatório disso daqui expressará a massa do CO2, que daria um total de 44. 44 o quê? Unidades de massa atômica. Nossa, professor, como assim Ué, você não está pegando a massa de cada átomo? E cada átomo não é expresso em unidades de massa atômica? Quando você somar todo mundo, isso aqui daria o quê? O somatório seria igual a 44 unidades de massa atômica. O que ele representa? Ótima a tua pergunta. Maravilhosa. Esse 44U representa o somatório de prótons mais nêutrons contidos nos núcleos dos átomos de carbono e oxigênio que formam a molécula de CO2. Nossa, professor, é isso? É? Se você somar todos os prótons e nêutrons do carbono e dos oxigênios, dará um total de 44 unidades de massa atômica. Essa que é a relação. E vou mais. Isso aqui expressaria o que para nós? Gente, não vale 44? Vale. E quanto que vale uma única unidade de massa atômica? 1 sobre 12 do carbono 12. Então eu poderia dizer que esse 44 é a relação do quê? Que a molécula do CO2 apresenta 44 vezes mais massa que a unidade de massa atômica padrão, que corresponde lá ao 1 sobre 12 do carbono 12. Beleza? Essa que é a nossa relação. Ele apresenta quantas vezes mais massa do que a massa atômica padrão? A massa atômica padrão vale 1. Ele tem 44, então ele tem 44 vezes mais massa que a massa padrão. Já sei a tua pergunta. Ô, professor, eu posso expressar isso aqui em gramas? Quanto que pesaria em gramas? Pesaria é errado falar. Na física, a gente denomina que peso é uma força da massa vezes a aceleração da gravidade. Só que coloquialmente, no dia a dia, a gente diz, quanto que você pesa? Na verdade, a gente está querendo se referenciar qual é a sua massa. Então, quanto pesa a massa do CO2? Quanto vale em gramas a massa do CO2? Eu vou mostrar para você. Ora, o que vale para átomos também vale para moléculas. Então vamos lá. Qual seria a massa em gramas para o CO2? Então vejamos. Por acaso o CO2 não tem uma massa de 44U? Sim. Seria 44 vezes o 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então o CO2 apresentaria uma massa em gramas de, vejamos aqui, 44 vezes 1,66 exponencial a menos 24 gramas. Isso aqui daria uma massa de aproximadamente 7,3 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Esta seria a massa referente a uma única molécula de CO2. Seria o quê? A massa em gramas para uma única molécula de CO2. Se você expressar em unidades de massa atômica, seria 44 unidades de massa atômica. Agora, na sequência, eu vou te dar um outro conceito que é a chamada massa atômica para quando você apresentar isótopos. Vamos lá, agora na sequência eu vou te mostrar isso aqui. Massa atômica para quando você apresentar isótopos. Professor, se me desculpe, mas eu não entendi nada. Você já não deu massa atômica? Dei, mas eu dei massa atômica para um átomo. Eu vou colocar para você agora um elemento químico característico. Acompanhe meu raciocínio.
Eu tenho o elemento químico cloro. E o cloro, pela tabela periódica, apresenta uma massa atômica de 35,5 unidades de massa atômica. Aí você olha para mim e diz assim, mas Dungão, tem meio próton? Resposta, não. Tem meio nêutron? Não também. Mas pera aí um pouquinho, então por que é 35,5 se aqui é o somatório de prótons mais nêutrons? Calma lá. Calma lá. Quando aparecer números quebrados, significa o seguinte, que esta representação não é para um átomo, é para o elemento químico. E qual é a diferença? É que o elemento químico pode apresentar isótopos, que são estruturas que apresentam o mesmo número de prótons, porém com massa atômica diferente. Por exemplo, para o cloro apresenta na natureza 2 isótopos. O cloro com massa 35 e o cloro com massa 37. E um detalhe. O cloro 35, ele é encontrado na natureza com 75% de abundância. E o cloro 37 é encontrado na natureza com 25% de abundância. Logo, a massa atômica aqui apresentada é a massa atômica do elemento cloro, que na verdade é uma média ponderada entre os isótopos cloro 35 e cloro 37. Professor, mas como assim uma média ponderada? Venha cá. Como é que funciona essa tal massa atômica por média ponderada? É assim que funciona. A massa atômica média para um elemento químico genérico X. Ué, mas quem é o X? Não é o cloro? Serve para qualquer um. Eu vou colocar aqui embaixo para você ver. Eu tenho um elemento químico X. E este meu elemento químico X apresenta um isótopo que apresenta uma massa, que eu vou chamar de isótopo X1, e apresenta um isótopo que apresenta uma massa que eu vou chamar de X2. Na natureza, existem A% de X1 e B% de X2. Só para sua ciência, o A% mais o B% vale 100%. Traduzindo, o somatório das porcentagens tem que dar 100. 40-60, 60-40, 30-70, 10-90, é assim que funciona. O somatório das porcentagens tem que dar 100%. Então, como ficaria a média ponderada? Seria o isótopo que tem uma massa X1 vezes a porcentagem dele na natureza, A%, mais o isótopo cuja massa é X2 vezes B% na natureza, soma tudo e divide por 100. Beleza? Se fosse para o cloro, por exemplo, então vamos escrever aqui para você. Se fosse para calcularmos a massa atômica média para o elemento químico cloro, ele não tem o cloro 35 e o cloro 37 com 75 e 25%? Então ficaria assim, o cloro cuja massa vale 35 vezes a sua porcentagem, 75%, mais o cloro com a massa 37 vezes a sua porcentagem, 25%. Soma tudo e divide por 100. Se você fizer essa continha, obviamente priorizando as regras matemáticas da matemática básica, primeiro o produto, a soma e a divisão. Isso aqui você encontraria que a massa atômica média para o elemento químico cloro é de 35,5 unidades de massa atômica. E com isso eu determinei a massa atômica média para o elemento químico cloro.
Lembrando você, porque tem aluno que me pergunta, ô Dunga, mas esse 35,5 aí não é por causa dos quarks? Calma lá, porque lá para frente, quando nós formos estudar a parte de física moderna associada aos conceitos da química radioativa, da radioatividade, aí a gente vai falar para você das partículas subatômicas denominadas quarks, que são os formadores dos prótons e nêutrons. Mas calma lá, porque a coisa é um pouco mais avançada, um pouco mais adiantada. Isso aqui é média ponderada. Vamos aos exemplos. Meu caro, minha cara, esse primeiro exemplo aqui para você. Então vamos dar uma olhadinha no que ele está propondo. Veja bem, ele diz assim, na natureza, o elemento químico boro, cujo símbolo é a letra B, apresenta. O que significa essa notação? Então vamos lá. O boro apresenta dois isótopos, o boro com massa 10 e o boro com massa 11. Na natureza, de cada 5 átomos de boro, um tem massa 10. Na natureza, de cada 5 átomos de boro, 4 tem massa 11. Qual é a nossa dúvida? Calcule a massa atômica para o elemento químico boro. Professor do céu, como é que eu vou fazer um negócio desse? Cadê as porcentagens? Eu vou picar você, presta atenção. 1 a cada 5. O que significa isso em termos de porcentagem? Se você optar em trabalhar por porcentagem, ficaria assim. 1 a cada 5. 100% são os meus 5 átomos de boro. Se eu tenho 1, isso aqui corresponderia a X%. Fazendo essa continha, isso aqui equivaleria a 20%. Nossa, professor, então quer dizer que aqui esse 1 a cada 5 quer dizer 20%? Isso. Se esse aqui é 20%, esse aqui seria quanto? 80%. Beleza? Essa que é a ideia. Você pode trabalhar com as porcentagens? Pode. Mas você pode trabalhar dessa maneira com que eu vou fazer agora para você. Qual seria a massa atômica média para o elemento químico boro? O que a gente sabe? Que eu tenho um isótopo com massa X1 vezes a sua porcentagem, mais o isótopo cuja massa é X2 vezes a sua porcentagem, tudo isso aqui somado e dividido por 100%. Lembrando que 1 a cada 5 corresponderia a 20%, 4 a cada 5 corresponderia a 80%, porque 20 com 80 tem que dar o 100. Então veja, a massa atômica média do boro seria, qual é a massa do primeiro boro? 10. Quantos por cento eu tenho dele na natureza? 20. Mais, quanto que é a massa do segundo boro? 11. Quanto que é a porcentagem dele na natureza? 80. Soma tudo e divide por 100. Se você fizer essa continha, você vai encontrar que a massa atômica para o elemento químico boro seria de 10,8 unidades de massa atômica. Lembrando que esse 0,8 não é 0,8 nêutron nem 0,8 prótons, mas sim é o resultado de uma média ponderada. Massa atômica do elemento boro, 10,8 unidades de massa. Mas professor, dá para fazer de outro jeito? Claro que dá. Como? Em azulzinho. A massa atômica média para o elemento químico boro seria, eu não tenho 1 a cada 5 e eu não tenho 4 a cada 5 para os respectivos isótopos, então ficaria 10 vezes 1 mais 11 vezes 4, soma tudo e divide por 5. Ué, mas não é por 100? 1 com 4, 5. Você tem que trabalhar com as partes. Se for 20 com 80, é por 100. 1 com 4 é 5. Se você fizer essa continha, você vai encontrar que a massa atômica do boro é de 10,8 unidades de massa atômica. E com isso, você chega numa resposta diretona. Beleza? Facinho? Vamos para o próximo. Nesse segundo exemplo, ele te diz o seguinte. Quais as porcentagens isotômicas
isotópicas. Nossa, professor, o que quer dizer isso? Quantos por cento eu tenho de cada isótopo? Para o elemento químico cobre, cujo símbolo é Cu, e que apresenta uma massa atômica de 63,5 unidades de massa atômica. O que foi dado? Que o cobre apresenta os dois isótopos, cobre 63 e o cobre 65. Ué, mas o que ele quer que calcule? É isso que ele pede. As porcentagens A e B%. Essas são as minhas incógnitas. Aí o aluno vem e diz assim, professor, deixa eu fazer. É facinho. É só substituir na fórmula. Calma lá. Vamos ver? Quanto que vale a massa atômica média do elemento químico cobre? Foi dado. A massa atômica média, 63,5 unidades. Cobre 63, cobre 65. A% e B%. Vamos lá. A massa atômica média para o cobre seria igual ao cobre cuja massa vale 63 vezes a sua porcentagem na natureza, A%, mais o cobre cuja massa vale 65 vezes a sua porcentagem na natureza, B%. Soma tudo e divide por 100. E agora, o que eu tenho? Me ajude? Eu tenho a massa atômica média do cobre? Tenho. Quanto que vale? 63,5 unidades de massa. Eu tenho a massa do cobre 63? Tenho. Quanto que vale? 63. Eu tenho A%? Não. Então tá aqui o meu A. Mas eu tenho a massa do cobre 65? Tenho. Vale quanto? 65. Eu tenho a porcentagem B? Não. Tá aqui a porcentagem B. Soma tudo e divide por 100. Espera um pouco. Aí nós chegamos no impasse. Porque eu tenho uma única equação com duas incógnitas. Ah, professor, então é insolúvel. Calma lá. Tem solução? Sim. É que você tem que lembrar que o somatório de A% mais B% tem que dar 100%. Também aqui, olha o que a gente vai inventar. Se você me acompanhar nesse raciocínio, eu diria a você o seguinte. Colocando aqui, vejamos o seguinte. O que eu sei? Eu sei que A% mais B% é igual a 100%. Vamos isolar uma delas. Isole qualquer uma das porcentagens, ou A ou B. Vou isolar o A. Então, o A ficaria igual a 100 menos B. Isso aqui é o que nós chamamos de uma equação de recorrência. Eu vou utilizar esta expressão para substituir aonde eu tenho A. Então vamos lá, substituindo esta expressão na minha equação global aqui. O que eu teria? Eu teria o seguinte, que o 63,5 é igual a 63 vezes o A. Mas quem é o A? 100 menos B, mais 65 vezes B. Tudo isso somado e dividido por 100. Ora, o que você faz? Passa o 100 multiplicando. Não fala isso perto de matemático. Como é que lá na matemática a gente faz? Se multiplica dos dois lados por 100. Multiplica por 100 do lado esquerdo e do lado direito da igualdade. O 100 de um lado com o 100 do outro corta. Aí ficaria, que é o correto, ficaríamos com 6.350, que é igual. Aqui aplica a propriedade distributiva. Multiplica, bonitinho. 63 vezes 100, 6.300. Menos 63 menos B, menos 63B, mais 65B. Daqui você faz o quê? Passa para cá. Então ficaria 6.350 menos 6.300, que é igual menos 63 com mais 65B, isso aqui fica 2B. Daqui você tira que 2B é igual a 50. Daqui você vai concluir que B vale 25%. Então você acaba de descobrir que a porcentagem de B no meu sistema valerá quanto? 25%.
o que não é tão logo assim, o meu A seria igual a quanto? 75%. Nossa, professor, você fez isso de cabeça? É que eu utilizei essa relaçãozinha de cima. A não é 100 menos B? Sim. Quanto que é o A? Então vamos colocar aqui para você ver. O A seria 100 menos B. O A seria 100 menos 25. Daqui você chega à conclusão que o A vale 75%. Um exercício típico de prova de vestibular. Determinação das porcentagens isotópicas para um elemento químico que apresentou, no caso, 2 isótopos. Vamos para o próximo. Então vamos lá. Esse daqui é o seguinte. Ele pede para que você determine o valor de X para a molécula que apresenta a composição química CxH6O e que o somatório das suas massas é igual a 46 unidades de massa atômica. Nossa, professor, mas como é que faz um negócio desse? Porque eu sempre aprendi aquilo lá, ele me dá os valores, eu só multiplico, somo e encontro a massa. Aqui ele quer que eu determine a fórmula? É, mas e como é que faz isso? Então vamos lá. O que ele me deu? Foi dado, isso aqui ninguém decora, isso aqui é dado pela tabela periódica, ou então ele dá no exercício. Carbono é 12, hidrogênio é 1, oxigênio é 16. Porém, o que nós sabemos? Que o somatório de todo mundo aqui tem que dar 46. Então como é que eu faço isso? Cada carbono vale 12. 12 vezes X, porque esse X multiplica a massa de cada carbono. Mas eu não tenho 6 hidrogênios, cada hidrogênio vale 1. 1 vezes 6. Mas eu tenho 1 oxigênio e cada oxigênio vale 16. Vezes 1, isso aqui é igual a 46. Então o que eu teria? 12x mais, quanto que é 6 vezes 1? 6. 16 vezes 1, 16. 16 com 6, 22. Isso aqui é igual a 46. Aqui eu tenho 12x, seria igual. 22 passa para o lado de lá com o sinal contrário. Isso aqui daria um total de 24. Daqui você irá concluir que x vale quanto? Quanto que é 24 por 12? 2. Você acaba de determinar que o valor de x é igual a 2. Isto aqui redundará que a minha fórmula química seria C2H6O. Esta seria a fórmula química que representa uma massa de 46 unidades de massa atômica a partir dessas correlações. Muito bem, com esse nós acabamos a primeira parte do nosso estudo da química direcionada ao cálculo de massas atômicas moleculares e na sequência vem o mol. Eu peço para que você dê o teu likezinho aí na nossa aula para ajudar o nosso canal, faz lá a sua inscrição se você ainda não fez a inscrição, assina lá o sininho para receber as notificações de quando as novas aulas estão chegando. E se você achar meritório, faz o seguinte, compartilha com seus amigos. Isso aqui vai ajudar muita gente, tá bom? Vem comigo, fica comigo, vamos juntos nessa. Um abraço.